o que eu pretendo fazer é realmente analisar a independência sobre o olhar da imprensa. Eu escolhi um jornal, o Jornal Notícias, porque teve uma edição especial de 25 de junho de 75 e quero fazer esta análise numa perspectiva da história política e da história, sobretudo da história social, procurando uma visão crítica, ainda que sob a emoção, às vezes isso esteja pouco difícil. Eh, o que é que vos vou falar? O esquema da apresentação está no slide seguinte, portanto, em que eu faço uma pequena introdução, depois o contexto histórico, para percebermos, sobretudo, eh, o ano o ano de, 70, o ano de 74, que é também um dos focos da edição deste jornal, um pouco também saber que características é que tinha o jornal Notícias no tempo colonial e como é que ele foi intervencionado e como é que foi mudado, e portanto a edição especial de 25 de junho já é uma prova dessa intervenção, algumas conclusões, referências bibliográficas e claro os anexos. E começando pela introdução, eu gostava de fazer uma dedicatória àqueles que acreditaram sempre no poder da utopia, não é? Que os homens todos voltarão a ser irmãos. E um desses utópicos, que foi meu informante e que era administrador do jornal Notícias após a independência, portanto, eu queria destacar aqui um senhor que já nos deixou, Ferdinando Mendes, da administração do Notícias, após, claro, a independência, um homem de esquerda, um homem muito esclarecido, muito progressista, um homem militante, militante. E claro, como motivação, eu gosto de ir buscar sempre a minha Couto no 25, portanto, da edição de Caminho de 1999, em que a Mia tem esta frase que para mim é uma frase motivadora. Portanto, ela inspirou-me até que o leão aprenda a escrever, o caçador será sempre o único herói. Isto porque, se nós virmos todo o trabalho feito historiográfico em relação a Moçambique, ainda há muito que fazer e gostava que realmente fosse, fosse, fosse outra a perspectiva. Então, o objeto de análise já está no título, não é? A independência de Moçambique. Subjetivamente, eu vivia de uma forma intensa, de uma forma entusiástica, era soldado da Frente de Libertação, do destacamento feminino, portanto, foi um momento que sonhei toda a vida e que aconteceu. Portanto, é uma emoção muito grande. Objetivamente, este sonho, eu hoje sei, ok, a utopia de termos um país que fosse novo, um país que fosse criado pelo homem novo, portanto, por revolucionários, um país próspero, progressista, amante da paz, tantas ideias que tínhamos e que aparece todas estas ideias objetivas que eu estou aqui a colocar, aparecem
no discurso do presidente Samora, quando ele põe como objetivos a paz e a independência. Portanto, claro que os conceitos tinham mesmo que ser a independência, não é? A revolução, portanto, tinha que haver uma mudança. Há um forte componente de nacionalismo, mas um dos objetivos era que o poder popular fosse estendido a todo o país. E isso só podia acontecer com um país independente. A fonte é o Jornal Notícias, como já vimos, a sua edição especial, que em anexos eu vou-vos mostrar e que tenho também aqui fisicamente, não é? E esta edição especial interessa saber porque é a primeira manifestação da intervenção no jornal, que era um jornal colonial, um semanário, com vista a ser e a se fazer um jornalismo, e eu ponho entre aspas, revolucionário, porque assim aparece nos documentos esse jornalismo engagé, como dizem os franceses, portanto, um jornalismo revolucionário. Eh, a metodologia, portanto, eu parti da leitura, da edição de toda ela, portanto, ler, e qual o caminho? Era desconstruir a informação e propor uma nova síntese. Que caminho é este para desmontar o jornal? Isto aprendi com o meu queridíssimo professor Nuno Júdice, que foi professor no mestrado na Nova, século XIX e XX, estudo do século XIX e XX, e que nos deu vanguardas literárias, e que ele dizia que nós, quando fazemos análise de texto, é como se fôssemos um mecânico a quem o carro está para ser, tem algum problema, e o mecânico vai desmontar peça a peça, e depois, claro, com a habilidade que tem, eh, pois vai montar de novo, sem esquecer peça nenhuma, não é? De maneira a que o carro funcione perfeitamente. Portanto, esta é uma forma de dividir em pedaços significativos, onde se arrumam os vários, os vários artigos. Os vários artigos. Claro que há sempre uma pergunta de partida: qual o objetivo então desta edição especial? E será como hipótese, será informar, isto é, dizer como foi o que aconteceu, desde o ano de 74 até junho de 75, e será isto? Será informar? Ou será fazer propaganda da ideologia de quem tem o poder, e neste caso, quem saiu vitorioso, neste caso, a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. E vamos lá ver então, numa primeira parte, o contexto histórico, e passamos para outro diapositivo, que nos mostra este contexto histórico. Então, neste contexto histórico, temos aqui a fotografia estamos a falar do fim do regime colonial, em 74, e aqui os acordos de Lusaka, sob os auspícios de Kenneth Kaunda, que nós podemos ver mesmo
na mesa, num lugar de destaque, e nesta gravura temos de um lado a delegação da Frente de Libertação de Moçambique, e podemos ver o presidente Samora a ler o seu discurso, não é? Enquanto que do outro lado está a delegação portuguesa, encabeçada por Mário Soares. Então, a partir, portanto, dos acordos de Lusaka, deu-se início, portanto, a uma nova fase, e essa fase tinha como rumo, digamos assim, rumo à independência, que foi marcada para 25 de junho de 75. Nós daqui a 7 dias estamos a celebrar, não é, os 50 anos deste grande evento. E, portanto, a independência é o fim do colonialismo tardio português. É um longo processo, não é? É um longo processo que se inicia tanto com muita perplexidade, mas com muita esperança. Eu lembro-me que quando chegamos, portanto, à grande cidade, que era na altura Lourenço Marques, e que mais tarde será, portanto, a cidade de Maputo, os combatentes vão se deparar com desafiantes situações, que uma peça de teatro que tive também o privilégio de escrever com os colegas portanto, do grupo de teatro das Forças Populares de Libertação de Moçambique, uma peça chamada Javali Javalismo, que expôs estes problemas de combatentes que estão habituados apenas a uma África rural e que de repente se vê numa grande cidade. E nessa peça nós colocamos esses problemas, mas a censura cortou. No entanto, a peça ainda se encontra no Arquivo Histórico de Moçambique. O governo de transição, portanto, de 74, 75, chefiado por Joaquim Chissano, enfrentou diversos problemas e que são muito visíveis na imprensa de então, bem como também foram relatados e têm sido relatados pelas fontes orais, desde a saída massiva de quadros, sobretudo, portanto, portugueses, desde essa saída massiva à sabotagem económica, também problemas desde a integração dos combatentes, que já vos disse onde surgiram muitos e diversas situações problemáticas, até à própria destruturação familiar, porque foram muitos os jovens filhos de colonos que ficaram no novo país, enquanto os mais velhos o abandonaram. E, portanto, e nós cantávamos tudo isso dizendo fugiram. Portanto, era uma das canções que o nosso grupo cantava este refrão. A construção do novo Estado, portanto, que foi longamente preparada, portanto, a 25 de junho de 1975, como dizia o presidente Samora Moisés Machel, às 0 horas de hoje, portanto, anunciava o nascimento do novo país, a República Popular de Moçambique, sendo ele mesmo o seu primeiro presidente. Não imaginam o que foi o descerrar da bandeira portuguesa e o içar da nova bandeira de Moçambique
como é que isto foi vivido? Isto foi vivido num ambiente de festa, num grande entusiasmo. Naquela altura dizíamos, é um entusiasmo revolucionário. E cantou-se, dançou-se, e após a festa, a luta continuava. E de que forma? Com o escangalhar, como aparece na documentação, por isso se diz um pouco entre aspas, do aparelho de Estado colonial, a que se seguiu uma terrível guerra civil de 16 anos, iniciada em 76, e que realmente todos estes dois fenómenos abalaram o jovem, o jovem Estado. Falava-se então que, conquistado o poder político, a nova batalha era a económica, mas distante do neocolonialismo, que se sabia que tentaria voltar sobre a forma de ajuda humanitária, de consultoria, eh, ou apenas de agentes que se diziam com boa vontade, com boa vontade. Vamos ver então quais são as características do jornal Notícias, portanto, a partir deste contexto, deste breve contexto histórico. Portanto, estava bem, exatamente, características do jornal Notícias. Isto, portanto, é retirado de Ilídio Rocha, e fala deste jornal que se inicia em 1926 e que vai justamente até 1975. O proprietário era uma empresa tipográfica limitada, depois a Sociedade de Notícias Limitadas e mais tarde a Sociedade de Notícias, já CARL. Era editado em Lourenço Marques, portanto a capital, teve vários diretores e responsáveis, como Manuel Simões Vaz, que é o primeiro, Francisco Veloso, João Lomelino, António Alves Palma Calado, Manuel Simões Vaz, Ricardo Ferreira Martins, José Manuel Mascarenhas Gaibão, Domingos Mascarenhas, Avelino de Araújo Dantas e Pedro Pereira Coutinho. A periodicidade era um jornal diário, portanto, ele foi publicado desta forma até à sua intervenção, até que estas 7 edições semanais vão ser substituídas no ano 80, portanto, na década de 80, em que aparece um jornal ligado ao Notícias, mas que tem o nome de O Domingo. Portanto, ao domingo, a partir de 1980, já temos este jornal. O Notícias e o Domingo existem até hoje. Até hoje. Vamos ver numa terceira parte qual é a edição, esta edição especial. Que edição especial é esta? De 25 de junho de 75. É uma edição de um tamanho grande, podemos fazer a comparação com o jornal Expresso, portanto, com um tamanho, uma dimensão muito, muito grande, e também volumoso, porque tem 192 páginas. E tudo isto é muito ilustrado com, portanto, imagens, imagens tanto dos dirigentes como de Moçambique, e, claro, também nesta ilustração estão as casas
anunciantes. Portanto, temos muitas casas enunciantes que se associam ao jornal, que pagaram, claro, para estar, para estar nesta edição e que desejam os maiores sucessos a este novo país. Esta edição foi feita em conjunto com o jornal a Tribuna e tentei verificar, então, como é que nós podíamos fazer a tal divisão em peças desta edição tão volumosa e tão ilustrada. Claro que temos um breve editorial, muito, muito breve, que depois vamos mostrar. Temos uma secção que nós. Claro que isto são secções que eu estou a criar para fazer uma sistematização. Portanto, para compreender, numa visão crítica, a edição especial. E uma secção importante, para mim, a mais importante, é a propaganda da Frente de Libertação de Moçambique. A propaganda da Frelimo. Eu diria que, depois do editorial, é esta a secção fundamental. E depois temos uma outra que eu agruparia em notícias de Moçambique, para mostrar, para mostrar, e o objetivo, penso que terá sido informar o que é que se estava a passar de junho, desculpem, de 1974 até junho de 1975. Portanto, o que é que estava a acontecer em Moçambique? Claro que procura ter notícias de todo o território, mesmo nesse período colonial, no governo de transição de setembro de 74 até junho de 75. E aí nós podemos compreender qual era a situação deste território que ia ser independente. Outro aspecto importante e outra secção, são as notícias de Portugal. As notícias de Portugal, uma vez que importava conhecer bem que colonialismo é este que está a terminar e como é que foi o seu fim. Portanto, estas notícias de Portugal, nós depois vamos, em cada uma das secções, falar um pouco mais. Agora estamos só a ver em geral. Outras notícias importantes estão. Eu pus aqui dos PALOP, ainda que os PALOP tenham sido criados mais tarde, mas para entenderem que são os países africanos que, portanto, estiveram juntos desde a CONCP, não é? Portanto, este grupo africano. Que notícias é que há? Claro, com muito grande destaque para a Guiné-Cabo Verde. Portanto, claro que quando se fala destas notícias, como vão ver mais à frente, fala-se sempre do partido, neste caso do PAIGC. E, finalmente, a solidariedade internacional. Portanto, os países amigos, quem são esses países amigos. E agora, com mais detalhe,
Vamos a cada uma das secções, por favor. E aqui está o editorial, muito pequeno. Imaginem, imaginem, nós temos, imaginem estarem a folhear o Expresso, isto para terem a imagem, e terem quase no canto inferior da página este quadrado a vermelho, intitulado 25 de junho de 75, em que se fala da importância deste dia, não é? Deste dia, da causa da libertação nacional, sobretudo daqueles que morreram pela causa, daqueles que deram a vida pela causa. E, portanto, quando dizem relembramos hoje com emoção o sagrado respeito, todos os filhos do nosso povo que deram as suas vidas por esta, por esta causa, por esta causa. Claro que o jornal associa-se a todo esse ambiente de alegria e de entusiasmo que se está a viver e para isso está pretende fazer, e aqui está um dos objetivos da edição, segundo o editorial, uma retrospectiva, portanto, destinada a recordar os acontecimentos mais relevantes da luta de libertação, conduzida, portanto, pela Frente de Libertação, que aqui já se assume como vanguarda do povo moçambicano. Mas é uma frente, hein? Recordar os acontecimentos mais relevantes da luta. Aqui está, digamos assim, o que foi o editorial. E vejamos agora a propaganda da Frelimo. Aqui eu retirei o que aparece logo à frente, portanto, logo nas primeiras páginas, Frente de Libertação Nacional, portanto, o programa. Aqui há toda um propósito de falar desta ideologia revolucionária. Ainda que alguns artigos sejam feitos com muito cuidado. Atenção, isto é uma ideologia revolucionária, mas não é preciso espantar, digamos assim, o público-alvo, não é? Portanto, é preciso que todos acreditem que há esta ideologia revolucionária. E para tal, para além do programa, algo que é muito importante, aparecem vários documentos da frente, vários documentos com as palavras de ordem. Portanto, é uma forma de, para além de informar, a questão de sensibilizar, não é? Sensibilizar todos para um novo país, uma nova situação, sabendo à partida que, e este é um problema bem complicado, uma revolução faz-se com revolucionários, não, não é condição sine qua non, não é? Mas aqui ainda se está neste espalhar dessa ideologia revolucionária através dos documentos da frente, sabendo à partida que nem todos o são,
Não, nem todos o são. E claro que, para além dos documentos da frente, os principais acontecimentos, como se nós estivéssemos a ver uma cronologia, como se estivéssemos a caminhar na história da frente de libertação. Claro que o destaque vai para a direção da frente, a direção da frente, para os dirigentes, é óbvio. Eduardo Chivão Mondlane, que foi o primeiro presidente da Frente de Libertação, e Samora Moisés Machel, que desde 71, portanto, está à frente da Frelimo e será o primeiro presidente neste novo país. Algo que eu queria também destacar deste conjunto de documentos que eu agrego na propaganda da frente é o papel do Exército, das FPLM, portanto, das Forças Populares de Libertação de Moçambique. E, como vos disse, eu tendo pertencido a um destacamento, ao destacamento feminino, percebo que algo que era comum nas discussões que existiam no seio do exército, tenta-se que esse exército tenha, seja uma semente revolucionária. Ok. Mas nem todos eram revolucionários, eu volto a dizer, não é? Nem todos eram revolucionários. Há um grande destaque também para o papel da mulher, portanto, a necessidade da emancipação da mulher, também condição sine qua non para a revolução acontecer. Era algo que no exército era muito evidenciado, mas não nos esqueçamos que mudar mentalidades é algo de muito problemático e não se faz por, por, por decreto, não se faz por documentos, não se faz por palavras de ordem, é preciso muito trabalho político e muito trabalho a nível da educação e da cultura para se construir uma sociedade realmente democrática. Podemos ver outra secção. Notícias de Moçambique. Claro que a primeira grande notícia, já vimos a fotografia dos acordos de Lusaka, que aparecem aqui, a 7 de setembro de 74, a importância desses acordos, com o início de um governo de transição, à frente do qual, como vos disse, estava Joaquim Chissano. O jornal, nesta edição, tenta, portanto, passar a mensagem de que toda a população está com a frente, através de fotografias dos vários comícios de apoio à frente de libertação de Moçambique. Portanto, há imagens lindíssimas, como esta que aqui vos coloquei, o 1º de maio, em Moçambique, tanto em Lourenço Marques como na segunda cidade, a cidade da Beira. Mas, para além deste ambiente de entusiasmo, há o contraponto das sabotagens, sobretudo, claro, da ordem económica, nas fábricas em Moçambique, quer por abandono dos patrões, quer por destruição
do equipamento, quer por toda a tentativas de autogestão, em que, por exemplo, as mulheres diziam, e isto testemunhei na fábrica de caju da Machava, em que as mulheres operárias diziam, quando estávamos a fazer trabalho de mobilização para a Organização da Mulher Moçambicana, diziam, pois agora os patrões saíram, os patrões chamavam aos nossos maridos e a nós chamávamos burros e burras. Agora que os patrões saíram, são os nossos maridos que não nos deixam trabalhar como deve ser e nos chamam de burras. Portanto, há toda uma cadeia complexa de comando que acontece nas empresas, nos serviços, e muitas vezes, claro que o jornal põe com grande destaque estas ações de sabotagem. Por outro caso, também questões ligadas ao terrorismo. E o que é isto de terrorismo? Situações em que elementos que foram da Frente de Libertação e que desertaram da frente, se entregaram às autoridades portuguesas e que neste período de transição fazem e se organizam e criam novos partidos, exigindo o quê? Exigindo a Portugal que houvesse um referendo e que, portanto, a passagem de governo não fosse para a Frelimo tout court, portanto, que devia ter outro caminho. Entre estes elementos, sabemos como João Cabrita trabalhou a situação destes elementos que eram, portanto, anti-frente de libertação e que, portanto, tiveram um fim trágico, não é? Foram sumariamente julgados e mortos. Outro aspecto que vem nas notícias de Moçambique. Claro que estas minhas observações finais não estão no jornal, não é? Porque foram a posteriori, não é? Mas para vos dizer que são esses elementos que depois sofrerão prisão, julgamento sumário e morte. Outra notícia importante nas notícias de Moçambique é a viagem que é chamada a viagem triunfal do presidente Samora Moisés Machel, do Rovuma, com o lema Paz e Independência. Podemos passar para o próximo? E já vi que tem que ser mais rápida pela cara da Daniela. Sim, mais 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos. Temos que andar mais rápido. Então, notícias de Portugal. Claro que com grande destaque é o 25 de abril de 74, que aparece como golpe militar, aliás, podemos ver na gravura, golpe militar, golpe de Estado em Portugal, e que eu pus do golpe militar à revolução, porque na imagem em baixo já temos todo aquele aspecto que alguns viveram e talvez alguns dos elementos que estão neste webinar viveram deste período tão bonito que foi a Revolução dos Cravos. Um aspecto importante são as conversações com os movimentos independentistas, portanto, com o PAIGC, com o MPLA, mesmo com a Frelimo, e, claro, os governos de transição em Portugal após o 25 de Abril.
tudo isto é muito destacado. Dos partidos africanos, e então os partidos irmãos, né, o PAIGC, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, e claro, e aqui esta imagem em Londres, iniciadas essas conversações e cessar-fogo de Portugal com o PAIGC, e, portanto, dando notícia não só do PAIGC, não tirei outra gravura, mas também notícias das conversações com o MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, e inclusive mostrando o Almirante Rosa Coutinho, tanto que vai ser o alto comissário para Angola. Portanto, estes partidos irmãos bem destacados também. Podemos avançar, já que assim o exige, a solidariedade internacional. Então, aqui destaque para os países amigos. Claro que eu pus aqui só aqueles que aparecem no jornal, sabendo que há muitos outros países amigos, mas aqui eu queria destacar a República Popular da China, com a visita do presidente Samora à China Popular, a República Unida da Tanzânia, uma vez que a Frente de Libertação estava lá estabelecida, tinha os seus headquarters, como é que se diz headquarters? Os seus headquarters em Dar es Salaam, portanto, na Tanzânia, e sempre houve um grande apoio do presidente Nyerere, e neste caso a delegação da TANU, da TANU que visitou não só as zonas libertadas, como o jornal aqui destaca a delegação da TANU, portanto a Tanzânia, em Moçambique. E claro que a República da Zâmbia, porque é sobre os auspícios de Kenneth Kaunda que se reúne em Lancaster House, em Lusaka, e acontecem os acordos de Lusaka. Então, em conclusão, em conclusão, o que é que a investigação nos permite dizer? Para já que houve realmente uma intervenção, e é esta edição especial é a prova dessa intervenção. O objetivo era então consolidar o jornalismo revolucionário, e que vai culminar com a criação da AIM. A AIM é a Agência de Informação de Moçambique, em 1980, onde Mia Couto foi enquadrado, e, portanto, Mia Couto aparece neste processo com grande destaque. Portanto, a AIM nos anos 80. A investigação também nos permite dizer que a educação, e isto aparece na análise textual, eu apercebi-me do foco que é dado pelo presidente Samora Machel para a paz, e quais são as estratégias para a paz, e mesmo para a construção da nação, da jovem nação, que é um mosaico de povos. Essas estratégias passam pela educação e pela cultura. Claro que, a nível da educação e cultura, também participei como quadro superior do Ministério da Educação e Cultura, logo após a independência, portanto eu fui afetada a esse
a esse ministério e tínhamos, portanto, muita preocupação em organizar não só a formação de professores, os currículos, a alfabetização, a divulgação de toda a riqueza cultural e diversidade cultural do país. Esse foi realmente, e isso foi reconhecido pela Unesco. A Unesco achou que foi feito um certo trabalho o que para mim é um motivo de orgulho, motivo de orgulho. A importância da pesquisa como cidadã, para mim, estar convosco a partilhar este webinar, a estudar constantemente a imprensa, não é apenas. Claro que eu tenho um grande prazer em descobrir nas fontes novos conhecimentos, mas eu entendo tudo isto como uma missão. Perdoe-me quem achar que isto é tão utópico, mas é para justamente prosseguir com a utopia, com a esperança de uma sociedade mais justa, num mundo melhor. E claro que podemos então passar para o novo slide, por favor. Aqui estão as referências bibliográficas, em que, portanto, eu coloco o livro de Miguel Cardina, do Colin Dark e da Amélia Neves de Souto, a minha querida cunhada, Samora Machel, tinha que ser,